Como evitar que os conflitos com os filhos afetem nosso casamento? Quando surgem tensões com os filhos, algo muito comum acontece dentro da dinâmica familiar. O casal começa a se deslocar do papel de aliança conjugal para o papel de gestores de crise parental. A casa passa a girar em torno do problema do filho. E o vínculo entre marido e esposa, que deveria ser o eixo da família, começa a enfraquecer. Do ponto de vista psicológico e também bíblico, isso acontece porque os conflitos com os filhos ativam 3 pressões internas nos pais: culpa, medo e necessidade de controle. A culpa leva os pais a pensarem: onde erramos? O medo faz surgir a preocupação com o futuro do filho. E o desejo de controle faz o casal tentar resolver tudo imediatamente. Quando essas emoções não são processadas juntos, elas começam a dividir o casal. Por isso, o primeiro princípio saudável é entender algo fundamental: os filhos não podem ocupar o lugar estrutural do casamento. A Bíblia estabelece uma ordem clara para a família. Em Gênesis 2:24, nós lemos: por isso, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Observa a ordem. A primeira aliança dentro da casa é conjugal. A parentalidade é uma missão que nasce dessa aliança, mas não substitui essa aliança. Quando os pais deixam os conflitos com os filhos invadirem o relacionamento conjugal, a estrutura emocional da família se enfraquece. O segundo princípio é evitar a polarização entre os pais. Em muitas famílias, quando um filho apresenta um comportamento difícil, o casal começa a se dividir. Um se torna mais rígido, o outro mais permissivo. Um defende o filho, o outro critica. Sem perceber, o problema deixa de ser o comportamento da criança ou do adolescente e passa a ser o conflito entre marido e esposa. Em Provérbios 22:6 lemos: ensina a criança no caminho em que deve andar. Esse ensino pressupõe coerência entre os pais. Filhos percebem rapidamente quando pai e mãe não estão alinhados. E quando percebem isso, muitas vezes exploram essa diferença. A solução não é discutir a educação do filho na frente dele, mas construir acordos em particular. O terceiro princípio, não menos importante, é compreender que filhos testam limites, não alianças. Crianças e adolescentes atravessam fases de oposição, questionamento e resistência. Isso faz parte do desenvolvimento humano. O problema surge quando os pais interpretam cada conflito como ameaça ao casamento. Do ponto de vista psicológico, conflitos com filhos são inevitáveis. O que precisa ser protegido é o vínculo entre os pais. Eclesiastes 4:12 diz: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Na dinâmica familiar, quando marido e esposa permanecem unidos, a família se torna mais estável emocionalmente. O quarto princípio é separar o problema do filho da relação conjugal. Separar o problema da relação. Um erro comum é permitir que toda a conversa entre marido e esposa passe a girar apenas em torno da crise familiar. Quando isso acontece, o casamento deixa de ser espaço de amizade e passa a ser espaço de tensão. Lembre-se, casamentos saudáveis continuam cultivando conexão, diálogo e momentos de intimidade, mesmo em períodos difíceis da família. Isso não é negligência com os filhos, é proteção da base emocional da casa. Efésios 4:2 nos orienta: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse versículo
fala diretamente sobre a postura dentro dos relacionamentos. Quando o casal mantém respeito, paciência e escuta mútua, as pressões externas não se tornam divisões internas. Eu quero concluir dizendo: existe um princípio espiritual importante. Os pais não controlam totalmente o processo de formação dos filhos. Eles orientam, corrigem, ensinam e amam, mas cada filho também faz escolhas. Quando os pais assumem responsabilidade por tudo, o peso emocional se torna esmagador. Salmo 127:3 nos lembra: os filhos são herança do Senhor. Isso significa que, mesmo sendo responsáveis pela formação, os pais também precisam confiar que Deus continua trabalhando na vida dos filhos. Quando o casal permanece unido, conversa com maturidade, mantém limites claros e preserva a aliança conjugal, os conflitos com os filhos deixam de ser uma ameaça ao casamento e passam a ser apenas mais um capítulo no processo de crescimento da família. Esse conteúdo agregou valor à sua vida? Essa resposta ajudou você a entender melhor este assunto? Compartilhe com 3 pessoas. Isso, compartilhe com 3 pessoas. Vamos fazer esta mensagem chegar para milhares e milhares de pessoas. Dá o seu like e, por fim, se inscreva no meu canal. Vamos terminar, como sempre. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração.